Filhos do Rei, bom dia. Paz seja convosco. Quero ler aqui na Bíblia para você, em São Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Esse livro foi escrito por Levi, um coletor de impostos. Foi chamado por Jesus para ser discípulo, e então ele escreve o livro de Mateus. Aqui no capítulo 21, em versículo 12, ele faz um registro bastante contundente, que diz assim, tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Amados, as nossas atitudes, todas elas, terão uma grande repercussão. Às vezes você tem que tomar uma atitude e você não toma. A falta de atitude vai te trazer um prejuízo muito grande. E às vezes você tem que se aquietar e não tomar atitude. E quando você toma uma atitude em momento errado, em hora errada, ou fala alguma coisa que você não deveria ter falado, isso vai trazer uma repercussão também, uma repercussão negativa. As suas obras estão todas diante dos olhos de Deus. Deus vê tudo que você faz e tudo que você fala. Vou citar aqui um caso. A Bíblia fala do sacerdote Eli, está lá no começo do livro do profeta Samuel. Eli era sacerdote e seus filhos cometiam torpeza junto às portas do templo. Eles se prostituíam junto às portas do templo. Era para Eli corrigi-los de maneira severa, de maneira bastante austera. Mas ele foi aquele pai que falava com delicadeza, não faz assim não, filhinho. E segundo a Bíblia, Deus julgou a casa de Eli. E Deus disse que ia intervir, ia fazer alguma coisa. E veja bem, surgiu uma guerra contra os filisteus e Israel perdeu a batalha. Não vou entrar em detalhes aqui, mas morreram, parece que 34 mil pessoas. E dentre eles morreram 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. E também, quando trouxeram a notícia da morte dos filhos e que a Arca da Aliança havia sido tomada pelos filisteus, a Bíblia diz que Eli caiu da cadeira para trás, já tinha 98 anos, quebrou o pescoço e morreu. Então veja bem, a falta de atitude dele, ele perdeu a família inteira e perdeu a vida também. Veja bem o que diz a Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículos 32 a 35, fala de uma ordem que Deus havia dado a Saul para exterminar todos os amalequitas. Saul foi e exterminou tudo conforme Deus mandou, porque os amalequitas foram o primeiro povo que se levantaram contra Israel quando eles saíam do Egito e vinham para a terra prometida por Deus. Eles enfrentaram Israel com toda a covardia, sem nenhuma arma na mão dos filhos de Israel. Eles atacaram e destruíram muitos dos filhos de Israel. Agora Saul é rei de Israel e Deus dá uma ordem para ele, que tinha que destruir totalmente os amalequitas. E ele foi destruir, mas ele poupou o gado, poupou o rebanho de ovelhas, ele poupou a grande parte do despojo e poupou o rei Agag. Não se sabe por quê, se ele tinha uma certa amizade com ele, mas poupou Agag. Quando Samuel chegou e disse, eu tenho uma mensagem para ti, Agag. E essa mensagem é uma espada. E a Bíblia diz nesse texto bíblico lá em 1 Samuel capítulo 15, que o profeta Samuel despedaçou Agag. Às vezes você tem um Agag diante de você e você devia tomar uma atitude bem firme e austera com ele. É o álcool que entra na sua casa, é a droga, é o sexo ilícito, e você tolera isso aí. Como é que um pai e uma mãe toleram uma filha que leva o namorado para dormir com ela dentro de casa? Eu conheço o caso dessa natureza. Como é que um pai e uma mãe toleram um filho que traz a namorada para posar com ele? É um pai frouxo que aceita o pecado dentro de casa com muita facilidade.
Eu estou falando aqui é do pecado que mata, rouba e destrói. Você tem que ser firme, você tem que ser austero, tem que ser enérgico e não permitir tal coisa dentro da sua casa. Não devia nunca deixar entrar droga, cigarro, maconha, esse lixo do inferno que mata e apodrece as pessoas. Um crente verdadeiro, um cristão que ama Jesus, que serve a Deus, ele vai obedecer Provérbios 8:13. E a Bíblia diz assim, que o temor do Senhor consiste em odiar o que é mal. Você deve odiar o que é mal e glorificar Jesus e amar a Deus de todo o seu coração. Meu Pai, eu intercedo por todas as pessoas que me ouvem neste momento. E eu oro que haja uma atitude cristã na vida de cada um, meu Pai, sendo firme, austero, não permitindo que entrem debaixo do seu teto coisas ruins, perversas, como Davi disse no Salmo, não colocarei coisas más diante dos meus olhos, que nós tenhamos o caráter de Davi, Pai, e façamos o que é justo diante dos teus olhos e obedeçamos a tua vontade e preguemos o Evangelho. Eu oro por cada pessoa que me ouve e que haja unção do Espírito, que haja sabedoria e haja intolerância com o pecado. Nós pedimos a tua graça sobre cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém.